Galo segue no mercado por reforços e Cuca ainda quer peças para este elenco. Estamos vendo o melhor Galo dos últimos tempos. A apuração, Matheus Mendes no Bahia. Queria pedir para você já chegar cravando aquele dedo no like, ajuda a gente aqui no canal demais, tá? Então deixa aquele dedo no like, já curte agora aí para você não se esquecer lá no final do vídeo, tá? Então já dá aí a sua curtida e se não for inscrito no canal, aproveite para se inscrever nesse canal. Vamos começar então, porque a gente precisa de falar primeiro do presente, do momento atual. De um time que joga por música, de um time que tem um grande comandante, que é o técnico Cuca, de um time que tem encaixes, tanto de marcação defensiva, um time que não toma gols, são somente 3 gols na temporada, um gol ainda era o sub-20, lá com o Guilherme Dalladé no início da competição. O outro gol foi contra o América e um gol, um chute inapelável que o Atlético sofreu para o Manaus no meio de semana passada. Tirando isso, uma defesa impecável, jogadores como Lianco tomando a frente da liderança da equipe, tomando uma postura diferente, sendo jogadores importantes na parte tanto de construção e também na parte defensiva, que de fato é o que é a principal função ali do jogador. E o Lianco ainda marca 2 gols numa final, impressionante, primeiros gols dele aí com a camisa do Galo, mostrando muita identificação. Ainda não é ídolo, não dá pra gente falar que o jogador é ídolo ainda, é muito cedo pra colocar isso, mas é um cara que futuramente ele aspira essa posição de ídolo do Galo, principalmente pela identificação que ele e também a sua família criaram com o Galo, durante a transmissão. A gente viu ali imagens da esposa dele chorando, comemorando, filhinho dele também gritando Galo, uma coisa maravilhosa realmente. O Alonso também vem bem, recuperando seu futebol. Falar um pouco do Guilherme Arana, que é um jogador que vinha no momento ali razoável, um pouco baixo e tudo mais, mas ele consegue retomar o seu grande futebol, principalmente pela entrada do Rubens, sacada do Cuca, O Rubens acessou ali o time através da vaga do Hulk e jogou muito bem, fez uma grande partida, tanto com bola quanto principalmente sem bola, deu assistência, desarmou a torto e a direito, O Galo tem aí o Natanael pelo lado direito, jogador em grande crescente, a cada jogo melhor, a cada jogo mais consistente, a cada jogo se provando. Não adianta você falar, não, Gélis, mas não jogou só contra times fracos, quero ver jogar contra não sei quem. Meu amigo, o campeonato tá rolando, o Galo tá na final, o Galo tá com as 2 mãos na taça, o Galo será hexacampeão, nada vai tirar esse título do Atlético, o Atlético será hexacampeão pela 2ª vez na sua história do Campeonato Mineiro e com o time em franca evolução. Falando de franca evolução, tem o Alan Franco que renovou até 2027, jogando muita bola também como primeiro volante. Gabriel Menino encaixou como uma luva nesse time. Gustavo Scarpa é o 10 que todo mundo estava querendo, é assistência, é qualidade no passe, é inteligência para encontrar os companheiros em posições de finalização. Então eu tô falando de cada jogador, porque cada jogador eu tenho para falar. O Coelho, meu amigo, o Coelho é uma grande contratação, jogador ambidestro, joga dos 2 lados do campo, finaliza, dá assistência, chuta com as 2 pernas, já fez gol de direita, já fez 2 gols de esquerda, sabe? Um jogador que recompõe, sabe? Baita contratação. E o Rony, hein? Se tem notificação no seu telefone aí, ó, aqui no meu tem, viu? E é gol do Rony, meu filho, não tem jeito não. São 4 jogos, são 4 gols em 5 jogos, fora o anulado lá contra o Manaus, já seria 5 em 5, E a finalização de tudo quanto é maneira. É um jogador guerreiro, que marca saída de bola, que se encaixou nesse time, sabe? E aí eu nem citei o Hulk, porque as 2 últimas partidas o Atlético meteu simplesmente 8 gols e não teve o Hulk presente em nenhuma dessas partidas. Então o Galo vive um momento de plenitude técnica. Acho que esse é o termo que a gente encontra para poder falar desse momento do Atlético fantástico. Um momento que tem banco, tem jogadores interessantes no banco também, além do que tem o Júnior Santos, O Júnior Santos está com retorno próximo, Trouxe aí o Fala Galo a informação, trocou uma ideia rápida com ele ali, o Betinho na arquibancada, falou que tá pertinho o retorno. O Júnior Santos vai ter que rebolar para entrar nesse elenco, nesse time.
né? Um jogador que veio para ser o tal substituto do Paulinho e tudo mais, vai ter que rebolar, porque o time tá jogando bola demais. E ele também joga muita bola, então vai ser uma grande opção. Se não entra como titular, daqui a pouco ele é uma ótima opção do banco de reservas, entendeu? E o Atlético, então, vive uma fase muito interessante, são 9 vitórias seguidas, hegemonia em Minas Gerais, 50 títulos mineiros contra 38 títulos do rival, né, do time azul da capital, que tá lá pra baixo, que a galera fica tentando buscar um jogo treino aí que eles fizeram contra não sei quem, pra poder dar destaque, né, falar que o time do Leonardo Jardim tá isso e aquilo, mas não chegou nem na final do Mineiro, né, perdeu pra esse time aí do América, que tomou uma sapatada, uma sacolada, um atropelo do Atlético. Inclusive o jogo que devia ser na Independência, o segundo jogo, o Alecarzinho já falou que esse jogo deve ser no Mineirão. Deu entrevista aos amigos do site No Ataque e falou que o jogo deve ser no Mineirão, porque não faz sentido ele levar o jogo para dentro de casa. Ele falou assim, eu que não vou deixar os outros fazer festa no meu terreiro, né? Já sabe que ele é vice-campeão, já sabe que o Atlético será o ex-campeão e com isso ele vai também conseguir ter uma grana, né, uma renda maior para o seu clube. Então uma decisão acertada, né, do sempre polêmico aí, do Alencarzinho, presidente do América, um dos presidentes do América aí. Então realmente o Atlético vive uma fase do melhor Galo dos últimos tempos, né? Queria que você deixasse a sua opinião sobre isso, afinal de contas a sua voz é relevante aqui. Então o Galo vive uma fase muito boa e tá ainda essa fase para melhorar ainda mais com a entrada de mais jogadores. Isso porque o Galo segue no mercado por reforços, né? O próprio Cuca, o Cuca é um cara insaciável, né? Ele nas coletivas, ao invés dele simplesmente falar, não, tô satisfeito, tal, não, fala, não, falta uma coisa aqui, falta uma coisa ali. Então o Cuca admite que precisa de reforços ainda nesse time. Certamente são carências aí, por exemplo, o tal pontinha canhoto pelo lado direito, né? Que vendeu o Alisson por 14 milhões de euros aproximadamente, mais alguns bônus de metas aí pro Shakhtar Donetsk. O Palácio está machucado, mas tem uma negociação avançada com o Vasco. O Atlético pode retroceder nessa negociação, mas falta ali aquele pontinho habilidoso pela direita, talvez chegue aí, porque abre uma janela, abriu a janela hoje, inclusive, segunda-feira, dia 10, né? O Vitor Hugo deve ser o primeiro jogador dessa janela a chegar pro Atlético e certamente creio que um jogador ponta pelo lado direito deve chegar também, haja vista que o Alisson foi vendido e era uma opção que estava sendo utilizada pelo Cuca, e o Brian Palacios, acredito também, que se não for aí emprestado ao Vasco, negociação que está avançada, ainda assim o Atlético pode trazer um jogador ali para fazer aquele lado do campo, um jogador ainda mais com mais consistência ainda, né? Um jogador com mais técnica, com mais lastro e que possa aí desempenhar um grande futebol, né? O Galo que trouxe agora o João Marcelo do Guarani, né? Uma contratação interessante do Siga, 19 anos, jogador artilheiro, né? Disputado por grandes clubes, inclusive por Corinthians e Barcelona B, né? E Grupo City também. Traz o Ivan Roman, né, jogador chileno, mas com muitos aspectos de liderança na sua ex-equipe no Palestino. A gente conversou com um jornalista chileno, com o nosso amigo Yerkel, e ele falou que ele tem muitos aspectos de liderança, que é um jogador muito promissor e que ele acredita que vai dar certo no futebol brasileiro, até para daqui a pouco ser vendido para fora. É jogador com muito potencial. O Rômulo, né, postou lá que tá uma ampulhetazinha, pode estar saindo do Atlético, né, jogador que não caiu nas graças do Cuca aparentemente, pois não teve oportunidades, né, e tanto é que o Roman chega aí também. Então o Galo segue no mercado por reforços, o Cuca busca ainda jogadores, talvez esse primeiro volante aí que eu comentei para vocês, né, para fazer uma sombra no Alan Franco, haja vista que o Fausto Vera não consegue fazer isso no momento. Fausto Vera é um jogador escanteado pelo Cuca, só tem uma partida em 2025 e é um bom jogador, um jogador interessante, que tem passe, tem marcação, né, e assim, mas o técnico não gosta, não tem como eu falar nada, né? Não tem como eu falar absolutamente nada sobre isso. Então o Fausto Vera, por enquanto, também não é uma opção, digamos assim, do Cuca, que quer ainda jogadores nesse mercado da bola, tá?
E assim, eu queria até perguntar para vocês, né? Que posição que você acha que falta nesse time? Você acha que tá faltando aquele armador para disputar ali com o Scarpa, né? Haja vista que o Igor Gomes, que tá muito bem também, tá ali na disputa, mas não é um jogador que tem tanta regularidade assim, né? Quando ele entra bem e tudo, mas não é lá aquele camisa 10 e tudo mais que a massa gostaria que tivesse disputando com o Scarpa, fazendo uma sombra no Scarpa, que tá jogando muita bola também, né? Então tem ali o primeiro volante, que eu comentei, né? Pode ser que seja um jogador dessa janela. Zaga já não vejo mais necessidade, né? O próprio Paulo Brax falou que com o Mina não deve dar negócio, né? A gente trouxe informação que haviam negociações avançadas pelo jogador, e essas informações a gente recebeu apurando nas duas pontas, né? Então naturalmente também pode ser uma cortina de fumaça pelo lado do Atlético, até para afastar a concorrência e o jogador Mina chegar, por exemplo, no meio do ano, após a assinatura de um pré-contrato neste mês de março, né? Então outros jogadores ainda podem chegar nesse mercado. E aí eu queria saber de vocês aí qual que é a posição que tá faltando de fato. Eu não vejo carências nesse elenco, eu vejo talvez, eu queria que tivesse esse pontinha e talvez o primeiro volante, talvez o meia, 3 jogadores ali. Isso se muito, se não der para trazer tudo isso, né, talvez um meia e um volante ali, o ponta, o Caio Paulista faz aquele lado ali também, né, mas se sair Alisson em Palácios, tem que trazer um jogador. Aí não tem jeito, né? Porque aí você tira os 2 jogadores que jogam ali, o Júnior Santos tá no DM ainda, então ainda é uma incógnita nesse momento. E não pode ter só um jogador para posição. Se ele machuca de novo, algo que pode acontecer com qualquer jogador, o Atlético fica sem a posição ali, que é uma posição muito utilizada pelo Cuca. Apesar do Coelho, apesar do Rony poderem fazer aquela posição ali, é uma posição muito utilizada pelo Cuca, e eu acho que eles vão tratar com carinho essa situação, tá? Eu quero falar agora sobre essa questão do Matheus Mendes. Afinal de contas, é um jogador aí que, pra você ter ideia, gente, o América não quis pagar a multa do Matheus Mendes, aí o Júri tomou aquele piruzaço lá no gol do Arana e tudo mais, e o Matheus Mendes, ele foi no vestiário do Atlético, deu uma passada no vestiário do Atlético para depois da partida contra o América no 4-0, né? Pode também não ter ficado de tão bom tom assim, né? Não tão profissional assim, mas eu não tô aqui para julgar ele, apenas para noticiar o fato, tá? Então eu quero falar sobre essa situação do Matheus Mendes no Bahia. Sobre o Matheus Mendes e Bahia, informação inicial da Rádio Itatiaia, o que a gente teve de informações sobre essa questão do Matheus Mendes e do Bahia, né? A Itatiaia trouxe que o Bahia pode fazer uma proposta pelo jogador, que existe uma cláusula no contrato que dá preferência de compra para o América e que o América pode igualar uma proposta de outro clube que tente contratar o Matheus Mendes enquanto houver esse contrato de empréstimo. A gente sabe que o América não é um time que conta com muita condição financeira, então naturalmente é uma equipe aí que tem pouco aporte financeiro para disputar, por exemplo, com o Grupo City, com o Bahia, né? Mas do lado do jogador, do lado do Atlético, o que a gente apurou é que não tem nenhuma negociação, tá? É que essa negociação, ela não existe nesse momento, tá? Então, se houver nos próximos dias proposta, alguma coisa, vai acontecer ainda. Ainda não tem essa situação pela saída do Matheus Mendes, jogador que tem feito um grande campeonato mineiro pelo América, por força de contrato não joga com o Atlético, a menos que se pague uma multa de 750 mil por jogo, e o Alencarzinho não quis pagar, e olha no que deu, né? O Jori acabou ali entregando a paçoca, tomou gol de da perna, tomou gol de peru do Arana, uma coisa horrorosa o Jori, mas sofram eles e não nós, estamos aí com as mãos na taça para levantar, beleza, pessoal? Então vamos ficar de olho então nesse mercado do Galo de reforços, ficam 30 dias de janela aberta, somente para jogadores que jogaram os estaduais, até para oportunizar, de repente, destaques de equipes menores, para que sejam contratados por equipes maiores durante essa janela, que vai do dia 10 de março, hoje, até o próximo dia 10 de abril, fechando essa janela, e depois somente em junho abre outra janela, a janela do Super Mundial e tudo mais, onde pode acontecer mais coisa, mais movimentação também a respeito, tá bom? O Atlético goleou o América e se coloca numa condição praticamente mão na taça, né? Essa é a verdade. O Atlético já prepara... Aliás, a torcida já soltou o grito de hexacampeão no Mineirão.
O jogo começa com uma falha grotesca do goleiro do América, Jori, num cruzamento do Guilherme Arana. A bola não estava nem indo pro gol. O Jori tenta fazer o encaixe da bola, ela passa entre as pernas, bate no tornozelo dele e ganha o gol do América. Portanto, gol contra do goleiro americano Jori, abrindo o placar. Isso aos 8 minutos. Aos 23, o Cauã Barros é expulso. Lance polêmico, discussão com o Coelho, mão pra lá, soco pra cá, e o jogador atleticano Coelho toma amarelo e o Cauã Barros é expulso aos 23 minutos. Aí começa o show do zagueirão Lianco. Aos 41 minutos, ele faz o segundo do Galo, o primeiro dele na partida. Logo no início do segundo tempo, aos 3 minutos, Lianco de novo. Ele faz o segundo dele, o terceiro do Atlético. E o Rony marcou o 4º gol do Galo, fechando a tampa do caixão do Coelho. Atlético 4, América 0. Na tela do YouTube, melhores momentos para você, ouvinte, telespectador, a acompanhar o jogo, sobre se o jogo da volta sábado será no Mineirão ou no Independência. Alê, era pra vermelho, não era pra vermelho? Até os atleticanos com quem conversei entenderam que ali era um amarelo pra cada lado e segue o jogo, Alê. Você viu que na Bahia teve vermelho até pra Peteleco. Peteleco, cara, né? Que negócio maluco. Olha, vamos trazer então a informação, o jogo do Bahia. O cara deu Jacuipense. Bahia e Jacuipense, semifinal. O cara deu um peteleco. Que peteleca a gente dá na escola. Na orelha. O jogador do Bahia rolou como se tivesse tomado um tiro. Nestor, aquele que era do São Paulo. Isso. Ele rola como se tivesse tomado um tiro. É. O VAR chama e o cara que deu peteleco é expulso. Porque eu também não concordo, evidentemente, mas é o que a gente tava discutindo, inclusive no momento do jogo. É agressão, né? Se é forte. Ai, Edu! Filha da mãe, deu peteleco. Doeu esse. O Edu me deu peteleco. Mas é pra amarelo, não é pra não, eu tava esperando, cara. Ok. Fila da mãe. Mas a agressão, não interessa se é forte, se é fraco, se é nas costas, na orelha ou na cara. Vai dar peteleco. Isso não, só pra mim. Não tem necessidade. Então analise o lance. Então, o cara pode interpretar dessa maneira, que é o que a regra diz. Assim, se você for ali no rigor da regra, no que tá escrito, é agressão. Então você não é pra você dar peteleco, dar tapa, o que for no adversário. Dito isso, eu entendo a regra, eu acho que ele poderia ter interpretado a regra e ter dado o cartão amarelo. É o que eu faria, daria o cartão amarelo. Mas tô dizendo que... E pro Nestor também, pela simulação, né? Também pode ser. Mas acho que o Cauã Barros tem responsabilidade no que aconteceu. Não daria o cartão vermelho, mas acho que o Cauã tem a responsabilidade dele. E é difícil dizer o que ia acontecer com o jogo, né? Porque para mim o Atlético já era um tanto melhor, né? Vale lembrar que o América, além de ter suas dificuldades técnicas, né, de um elenco mais limitado pela dificuldade financeira, estava sem talvez os seus 3 principais jogadores, né? O Matheus Mendes, o goleiro, que para mim é o principal jogador, Figueiredo para mim é o principal de linha e o melhor de todos é o Benítez, que dificilmente fica à disposição. Então esses 3 fazem muita falta, mais falta ainda do que o Hulk e o Júnior Santos para o Atlético, que tem um elenco muito mais forte, né? Então é difícil saber o que ia acontecer com o jogo. Fato é que o Atlético tá muito bem. A expulsão não tira essa questão do momento do Atlético ser um momento inspirado, assim, de 9 vitórias seguidas e um time muito bem definido pelo seu treinador, que corre demais, que marca demais, que tem variação no ataque, variação tática. Então o Atlético tá muito bem, independente desse jogo e da expulsão. O Atlético merece esse título do Campeonato Mineiro. Ô Thiago, você falou que vai ter uma reunião do Conselho Administrativo do América. Sim. Qual que é o argumento que você imagina de todos eles à mesa, reunidos, para aquele que defende o jogo sendo independência? Não é o que eu imagino, eu estou acompanhando aqui o debate. As pessoas entendem que as pessoas que querem o jogo no Independência, dar ao Atlético o jogo no Mineirão é dar mais um gostinho ao Atlético, de jogar diante da sua torcida. Então, já que não vai ganhar, pelo menos vamos atrapalhar a festa. Essa é a ideia. E atrapalhar eles mesmo, América, de quem né? acha. E atrapalhar extremamente, né? Porque o América pode pegar uma renda ali de 3, 4 milhões, você coloca o ingresso ali, sei lá, 150, 200 reais, acho que a torcida do Atlético vai. Vou deixar você continuar. Eu acho esse um pensamento pequeno. O de... Esse argumento. Não, se você coloca o jogo no Independência, quem quer o jogo no Independência, quer o jogo para 2 mil pessoas. Porque esse argumento que você trouxe é o argumento de quem tá pensando no Atlético e não no América. Vamos deixar na Independência para não dar o gostinho. Meu amigo, você é do Conselho do América. Você pode ter uma renda de 3 a 3 milhões e meio no bolso. Se você dividir isso por 13 meses, dá de 200 a 250 mil por mês a mais na sua folha.
Então você precisa pensar em primeiro lugar no América. E a curto prazo paga uma folha e meia do América. Já paga uma folha e meia do América. Não faz o menor sentido. O americano, o conselheiro, o cara do conselho administrativo, ele precisa pensar no América e não na felicidade do Atlético. Você precisa pensar no América. E tem um outro fator. Se fosse 2-0, Thiago, o jogo tinha que ser no Independência. O jogo no Independência, nessa configuração, pode caracterizar uma nova vitória do Atlético, derruba a invencibilidade do América de quase 500 dias. E prejuízo financeiro. Que é algo que você motiva. Não, eu tô pegando pelo lado institucional, já que a turma tá argumentando a instituição. Então, se o argumento é o seguinte, Edu, eu vi isso no grupo, se tá pensando em dinheiro, vende o Independência, então. Não precisa jogar lá, não. Vende, então, o Independência, se o negócio é só pensar em dinheiro. Só que isso é utopia, né, gente? A conta bate a porta já no dia seguinte. Já teve uma folha vencendo agora, daqui a pouco, mês que vem, outra folha. Lembrando que a folha do mês passado foi paga com aporte financeiro pessoal do presidente do clube. Pra mim é um erro crasso, não do presidente, né, mas da gestão, de não conseguir custear. América eliminada da Copa do Brasil, né, perdeu muito dinheiro, quase que uma classificação, né? 2 jogos aí dariam esses 3 milhões que o América precisa se recuperar. Então, eu também tô contigo nessa. Acho que é jogo no Mineirão, arruma lá a beiradinha pro americano maluco que quiser ir no jogo, e o resto, meu filho, deixa a turma fazer festa e capitalizar, né? A incompetência foi do América, dentro de campo, dos jogadores, tomaram uma sonora goleada por 4-0, que ainda ficou barato. Se tivesse sido 2 gols de diferença, Thiago, você deveria fazer o jogo no Independência. O América tinha que jogar no Independência, na sua casa. É que a coisa não vai acontecer, não adianta. E as pessoas que vão sentar à mesa precisam colocar o América à frente e não o gostinho do Atlético. É o gostinho do América de botar a mão em dinheiro que o Atlético vai dar, que o torcedor do Atlético vai pagar para ir para arquibancada. Então é tentar ganhar alguma coisa, porque senão você vai perder tudo. Não faz sentido. O América já tinha que ter decidido, é o mais responsável nesse momento, financeiramente, o jogo no Mineirão. E a prova da situação caótica, é que o América não teve dinheiro pra pagar 750 mil pra pôr o seu principal jogador no jogo. Não conseguiu arrumar o dinheiro. 2 anos já que você cai na primeira fase da Copa do Brasil, é um prejuízo gigantesco, né? Então você tem que pensar na sequência, né? Como disse o Edu aí, esse dinheiro pode servir, inclusive, para lá no fim do ano o Coelhão tá comemorando o acesso, né? Então acho que isso é o mais importante. No final das contas, o Tiagão, o que é mais importante pro América? Ganhar o Campeonato Mineiro ou conseguir voltar à Série A do Campeonato Brasileiro? Então acho que esse dinheiro pode ser fundamental, né, para essa construção de um time mais forte e tal. Então não teria nem o que pensar, na verdade, viu? Eu acho que é engolir um pouco essa vaidade, esse ego, e pensar na sequência da temporada. Então é isso, galera do Galo. Tudo bem com vocês? Rapaziada, olha só. Já que vocês chegaram até aqui no vídeo, galera, não se esqueçam de dar aquela moral, né? Se inscreva aqui no nosso canal, deixando um like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera, vai nos ajudar bastante, né? Pra gente estar trazendo esses vídeos de corte de notícias aqui do nosso Galo todos os dias pra vocês, pessoal. Pessoal, esse daí foi mais um vídeo de hoje, né? A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, galera. Fui!